Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você estiver, onde você estiver, seja bem-vindo ao nosso MBCV Cast. Olha, estamos aí passando esse mês de maio, o friozinho tá chegando, né? Já estamos aí chegando muito próximo da próxima estação, né? Que é o nosso inverno. E a gente vai, durante o mês, falando sobre assuntos que sejam importantes para você. Nas semanas que passaram, a gente falou um pouquinho sobre ansiedade, a gente falou um pouquinho sobre depressão, que é alguns sentimentos que vêm muito de encontro com esse clima que a gente está vivendo também. Mas no último nosso episódio, a gente falou bastante sobre a cultura do calote, né? Porque a gente está falando sobre dívidas e sobre essa necessidade que temos de desenvolver o nosso caráter para que nós possamos melhorar a nossa maneira de viver. E hoje, segunda-feira, nós estamos aqui com o apóstolo Neuci para continuar no desenvolvimento desse assunto que é tão relevante. E eu aproveito para dizer para você, se você está gostando desse assunto, coloca ali embaixo uma declaração, alguma coisa que você conseguiu aprender durante esse período, né? Faz um like, enfim, fica próximo da gente para que a gente possa continuar o conteúdo e saber que a gente está ajudando você de alguma maneira. Bom dia, apóstolo Neuci. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem e que todos nós tiremos o melhor desse dia e podemos também começar com esse dia agradecendo. Obrigado, Senhor, por este tão belo dia. É isso aí, nós falamos sobre a cultura do calote, que é alguma coisa que está muito intrínseca dentro do nosso dia a dia, da nossa cultura familiar. Lembro-me que semana passada o senhor falou sobre isso. Até os 7 anos a gente aprende 50%, depois até os 18, 80%, né? Isso. E o que sobra depois é o que a gente de fato vai fazer conscientemente. Mas temos um escape, nós que conhecemos a Jesus como Senhor. A partir do momento que nós o conhecemos, nós voltamos a ter o 100%, né? Porque existe uma metanoia na nossa mente, hein, pastor? E aí a gente trabalhou um assunto que eu vou trazer à tona de novo, porque eu achei bem interessante que o senhor falou, que a gente precisa dominar a alma. Porque se a gente não domina a nossa alma, quem não consegue se dominar é porque não se preparou para a vida, não teve acessos, enfim, por N motivos. Mas só que quando chega essa fase aí dos 18, 20 anos, começa a olhar outras pessoas que são bem-sucedidas e começa a adquirir coisas mesmo não podendo, porque quer se equiparar a esses que se prepararam, né, pastor? E isso é algo muito grave, né, na nossa vida. E o pior disso tudo, que a pessoa não consegue, às vezes, fazer a leitura de si próprio. Por que que eu sou assim? Por que que as coisas acontecem comigo? Por que que a vida parece que não tem as portas abertas para mim? Mas voltamos lá no inicial, porque tudo é construído. Principalmente comportamentos, culturas, são construídas, são desenvolvidas. Então, aquele que até os 7 anos não tiveram um pai, uma mãe que realmente moldasse, ajustasse, ensinasse limites, obediência, já o próprio respeito aos mais velhos, depois ele vai para a vida e não vai ter um pai e uma mãe, mas vai ter aí liberdade total e se não foi ensinado, ele não vai ter limites, não vai ter domínio, não vai ter autogoverno, não vai ter senso. Por que que a disciplina ela corrige? Porque a disciplina se aplica quando acontece um erro. E quando, então, se oportuniza o erro para uma criança que teve disciplina, uma oportunidade para errar, não vou errar porque custou caro os meus erros.
Eu não vou seguir esta linha porque não é certo, eu já fui corrigido por causa disso. Por que eu vou tentar? Então, mas quem não teve isso, esse pai, essa mãe, para mostrar essas coisas, o fundamento, os princípios, o senso, acha que o mundo tem que se curvar a ele, acha que a liberdade é dele, a vontade é dele, que o ideal da vida é fazer o que se quer, o que se deseja. E aí que começam os grandes conflitos, as desgraças, as infelicidades, as própria desvalorização do ser humano. Então é uma coisa que temos que ver onde é que nasceu. Nasceu ali. Se você hoje não é um bom pagador de contas, onde é que foi a causa? Até os seus 7 anos. Se você hoje não é, vamos lá, um bom cristão, qual foi a causa? A sua infância espiritual. Você aceitou Jesus, teve o perdão de seus pecados, teve a experiência com o Espírito de Deus, se sentiu liberto, aliviado, mas não se sujeitou a ensino ou não buscou ensino. Não procurou aprender princípios. Então tem muitos que se perderam mesmo depois de convertido. Por quê? Jesus fez tudo por mim sem eu ter feito nada. Sim, Jesus fez tudo por você que você não poderia fazer, que foi perdoar os seus pecados e cancelar o seu passado. Mas a construção de sua vida espiritual, sua vida cristã, é que nem uma formação escolar, é que nem escolarizar uma pessoa. Por que temos a escola? É justamente para aprender verdades, aprender ciência, a ciência das coisas, a importância, a finalidade, desenvolver culturas, e para conseguir viver numa sociedade multicultural, transcultural, e também saber conviver com as diferenças de personalidades, de comportamentos, de níveis sociais, de nível acadêmico. Então toda a verdade ela é paralela. Então, se lá na sua vida material hoje é o seu calcanhar de Aquiles, reveja. Será que você não queimou etapas? Mas eu sou cristão hoje, mas eu não consigo pagar minhas contas. Mas que tipo de cristão você é? Sim, não tenho dúvida que tenha aceitado a Cristo. Mas eu tenho dúvida que você tenha desenvolvido o caráter de Cristo, o conhecimento de Cristo. Diz-nos a própria palavra que Jesus crescia em graça, em estatura, diante de Deus e diante dos homens. Então ele crescia no que a vida oferecia. Então a própria escolarização é uma necessidade para a gente ter um crescimento saudável, para nós conseguir nos sociabilizar e não ficar lá numa tribinho, tá? Só entendendo os seus, só tendo como amigo aqueles o sanguíneo, os de sangue. Então, a nossa gestão da vida é resultado do que realmente aprendemos, do que realmente já vivemos. Vai ver se hoje a sua omissão com compromisso com os de fora não é porventura fruto da omissão sua com os seus pais lá na infância, na adolescência, ou enquanto você viveu debaixo do teto deles, vivendo à custa deles, bancado por eles em tudo. Então está na hora de refletir,
Porque o arrependimento é um acordar-se, é encontrar uma via de retorno. Eu preciso um retorno. Eu preciso mudar. Por exemplo, quando estou na estrada, que identifico, opa, não é por esse rumo, não é essa direção, não é essa estrada, eu tenho que ir até um retorno para voltar. E no retorno, a gente, com todo cuidado, para e faz o retorno. Pare e faça o retorno. Porque você, eu, todos nós, o bom e o mal, o bem-sucedido e o mal-sucedido, está replicando o que trouxe de aprendizado nas fases da vida que já viveu. É a lei da semeadura. Então, se você é omisso com compromisso, foi omisso com deveres. E aí? E aí? Ah, Jesus me perdoa. Encontre, enquanto é tempo, o retorno. O espaço para fazer o retorno e retorne à sensatez. E comece a construir hábitos. Tem pessoas que não costumam. Se comprar uma casa financiada, ela perde por falta de pagamento. Se ligar a luz no seu nome, a RGE vai lá cortar porque faltou o pagamento. Se comprar um telefone de pós-pago, é cortado porque não pagou a conta. E assim, se é acostumado a comprar a crédito, já a mesma loja não mais vende. Se tem cartão de crédito e só vai empurrando para frente, venceu, e se você não pagou o seu cartão de crédito no dia, automaticamente ele se refinancia. E cada vez a bola de neve está maior. E aí? De onde é que vem isso? Você quer isso para os seus filhos também? Então volte-se para os princípios da palavra e ensine os seus filhos deveres, e depois verdades, e depois princípios, e depois leis, e principalmente a lei da honra e a lei da autoridade. E aí? Temos tudo para irmos bem. E temos tudo também ainda para ajustar o que não está bem. Nossa, olha, poderíamos terminar o nosso podcast ou o MBCVcast aqui, porque em poucas palavras foram ditas muitas verdades, mas eu creio assim que esse comportamento padrão que a gente teve desde a infância, a gente vai só repetindo, até e aí é o motivo pelo qual a gente está aqui. É para te dizer isso, o apóstolo já disse isso também, o encontro com Cristo muda tudo, se a gente estiver disposto a aprender. Porque também se encontrar com Cristo, mas não se encontrar com os ensinos de Cristo, né, pastor? A pessoa continua na vida mais ou menos, né? E existem alguns segmentos que, infelizmente, a gente precisa citar aqui, porque senão você que é nossa audiência, não participa de nenhuma igreja, vai pensar, não, mas as igrejas são tudo igual, os crentes são tudo igual, são tudo um caloteiro, são muito bons lá dentro da igreja, mas quando chega em casa não presta, quando chega no trabalho pior ainda, são preguiçosos, enfim. Né? Então, existem... como é importante, a gente precisa ter essa consciência. Eu penso na primeira fala que o senhor deu agora, esse conhecer-se a si, esse visitar os aprendizados que teve anteriormente, né, durante a infância, porque às vezes, pastor, também a criança cresceu num ambiente onde os pais eram assim, não pagavam as contas, eram caloteiros,
E às vezes ainda festejavam algumas coisas ruins que fizeram dentro do lar, tirando vantagem, né? E a criança, ela foi crescendo nesse meio, né? E quando ela se torna adulta, então, foi estabelecido um padrão. A vida é assim. E a pessoa entra dentro da cultura do mais ou menos, né? É mais ou menos, vai dar, se der, se não der, não deu. E aí nós vamos agilizando de um lado para que a coisa aconteça. Mas eu vejo, assim, quando a gente vai em lugares mais humildes, pessoas, mulheres, homens, famílias falando, porque eu não tenho, eu preciso de ajuda do governo, porque eu não tenho dinheiro para o gás, eu não tenho dinheiro para a luz, eu não tenho dinheiro para dar comida para os meus filhos. Quer dizer, é uma cultura que ela só vai se repetindo, né, pastor? É a cultura do me dá. Isso. E não é o do busca de solução, do semear. Então, de graça, meus queridos, é só o perdão dos pecados e ainda aquele primeiro perdão quando se aceita Cristo. Depois que aceitou a Cristo, se voltar a pecar, já nem o perdão é de graça. Você só será perdoado se você praticar a prática do perdão. Porque o cristão que não perdoa, ele não é perdoado. E o cristão que não perdoa, primeiro, não é perdoado, e se não é perdoado, persiste o pecado. E o pecado cria essa separação, que aí Deus já não ouve oração, já aí as coisas não andam mais como bênção na vida, porque tem um empecilho. E outra coisa interessante aqui que eu quero, aproveitando, porque é uma heterogeneia de níveis de pessoas que nos assistem, por exemplo, a riqueza toda é de Deus, é um dom, a riqueza é um dom. E se eu perguntar para você é filho de Deus? Não. Sim, eu sou filho de Deus. Mas agora, como é que fica nós tendo um pai rico e viver estado de pobreza extrema? Tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que é do Senhor os céus, a terra e tudo e todos os que nela habitam. Por que tem pessoas na terra bem-sucedidas e tem pessoas que são verdadeiros problemas na sociedade? E agora? Por que tem pessoas ali fora que não estão em igreja, que são bem-sucedidas na vida material, e eu vejo pessoas dentro de igreja que são mal-sucedidas na vida material? Existe diferença na vida. Deus e os mandamentos, Jesus e os ensinos. As pessoas querem Deus para si, mas não querem os mandamentos. E é na obediência a mandamentos que vem as recompensas. As pessoas querem Jesus para si, para serem perdoados, mas não querem os ensinos de Jesus para viver uma vida sem precisar mais de milagres. Eu digo que o maior milagre é não precisar de milagre. Para mim, o maior milagre na minha vida foi a salvação. E depois de salvo, eu aprendi através dos ensinos de Jesus que aquilo que eu aprendo e aquilo que eu pratico da palavra, o que a palavra traz como promessa, vem como retorno para a minha vida. Cada mandamento, cada instrução, cada princípio, no cumprimento deles, tem um resultado benéfico, bênção. Por exemplo, amar. Pessoa que ama é amada. Perdoar. Quem perdoa é perdoado. Servir. Quem serve, a vida vai lhe devolver. A vida não dá, a vida devolve. Ela devolve tudo aquilo que sai de você, de mim, de nós, como prática. Mas também ela devolve as práticas negativas do egoísmo, do egocentrismo,
do individualismo, das avarezas, das ganâncias, das coisas erradas também. Ela também devolve. Porque nossas obras são sementes. E o ser humano é uma sementeira ambulante. Mesmo você em casa, jogado para trás lá no seu sofá, está semeando o quê? A miséria da preguiça. Se você tem tempo para fazer o bem e não faz, e se atira nas cordas, é uma semeadura também. Aquilo que você não quer, você está semeando uma construção de aquilo que você não quer jamais vir para você. Você não quer trabalhar? Não virá para você o resultado do trabalho. Você não quer amar? Não virá para você o amor através de pessoas. Assim é a vida. Então, existe diferença entre Jesus e os seus ensinos. Jesus salva do meu passado. Os seus ensinos me prepara para o meu futuro. Então aí, pastor fala sobre um tripé: amar, perdoar, servir. E ele falou algo muito importante também agora, que é a avareza, a ganância, que é o outro extremo, né, pastor? A gente existem pessoas que vivem em extremos, né, que realmente conseguiram conquistar muitas coisas porque são avarentos. Não tem dinheiro, às vezes, nem para o pedágio. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, chega no pedágio, não tem o dinheiro do pedágio. Se puder desviar para não pagar. Para não pagar. Então são os extremos da vida. Olha como a gente tem coisas para aprender. Mas a gente chegou ao fim desse MBCV Cast e eu queria fazer uma proposta para o pastor, para o nosso próximo MBCV Cast. A gente falou aqui sobre que não adianta nós conhecermos a Jesus, se nós não conhecermos os seus ensinos, né? Então, proponho para o senhor, no nosso próximo MBCV Cast, o senhor trazer para nós, biblicamente, algum ensino que Jesus fale sobre essa questão de crescimento e desenvolvimento de talentos. Pode ser? Pode ser. Então, uma última palavra e nós já vamos encerrar. Veja como você está vivendo. Essa cultura foi você que escolheu ou foi um legado que está dando continuidade? Se não está dando certo, mesmo que tenha sido legado, você pode mudar. Minha vida é um exemplo disso. Quando eu descobri que meu pai, tudo que começava ia à falência, e no ano de 1988, o diabo quis repetir em mim. E eu descobri que era um legado, eu interrompi. Olha aí. Então tá, gente. Até a próxima. Deus abençoe. Olha, e semana que vem vai estar show o nosso MBCV Cast. A gente vai ver na Bíblia que você é indesculpável se você não quiser aprender. Até mais.